Hoje eu vou mostrar para vocês o banheiro da Sherry que ficou pronto, graças a Deus. Demorou por causa da porta de vidro do banheiro, que a gente encomendou uma, ela não gostou. Aí ela quis fazer a porta sob encomenda de vidro temperado e demorou 1 mês para a porta ficar pronta. Mas hoje a gente vai mostrar para vocês as imagens anteriores e como esse banheiro ficou. A parte mais difícil do design, na minha opinião, é criar algo que seja seguro, funcional e belo para uma pessoa ou uma família que vive de um jeito que é único para eles. E cada pessoa, claro, é diferente. Meu nome é Renato Alves e eu sou designer de interiores. Eu adoro a profissão de designer. É muito trabalho e, para ser honesto, às vezes é muito estressante também. Mas não há nada mais gratificante para mim do que transformar uma casa em um lar. E eu acredito que quando amor e talento trabalham juntos, espere por algo fenomenal. Eu acho que existe 3 tipos de clientes: o cliente fácil e o cliente difícil, sendo que o cliente difícil eu divido eles em 2 categorias, né? O cliente fácil não é aquele cliente que te dá tudo para fazer, é aquele cliente que participa do design, ele escolhe, mas ele reconhece que eu tenho experiência, que eu tenho conhecimento teórico, que eu tenho também um bom gosto, e ele confia em mim e eu simplesmente guio as escolhas para que saia da melhor maneira possível. Esse é o cliente fácil, é o cliente que dá mais prazer de trabalhar. O outro cliente é o primeiro cliente difícil, que é aquele que fala, não, faz do jeito que você quiser. Por que esse cliente é difícil? Porque eu não sei do que a pessoa gosta, eles falam, não, pode fazer tudo do jeito que você quiser. Então eu fico me perguntando, será que eles vão gostar disso? Será que eles... E é sempre uma incógnita. Eu nunca consigo saber certamente se vai ficar bom do jeito que eles querem ou não. E no final eu acabo fazendo como se fosse para mim, 99% dos casos eles gostam e tá tudo certo. Eu acho que em 10 anos trabalhando com isso aqui nos Estados Unidos, mais de 80 reformas e decorações, eu tive um cliente que falou para mim, faz do jeito que você quiser, e depois quando ele chegou, ele falou, não gostei disso, não gostei disso, não gostei, e mandou trocar tudo, e foi um problema. E o outro cliente difícil é aquele cliente que eu não sei nem por que ele me contrata, porque ele escolhe tudo, ele já fez o design, ele já escolheu os acabamentos, ele só quer que eu ponha tudo no lugar. Então eu trabalho mesmo como um gerente de projeto ou um empreiteiro, né? Eu não tenho decisão, que é o caso de uma cozinha que a gente está fazendo agora, que a esposa é que comanda o show e nada do que eu falo ela aceita. Ela quer do jeito que ela... Então assim, vai sair aquela cozinha que ela projetou, que ela fez, porque eu tenho pouquíssima decisão dentro, porque ela não deixa. Então esse cliente controlador, ele não deixa eu fazer com que o projeto alcance o máximo do potencial. Porque assim, não é possível que uma pessoa que nunca fez uma cozinha faça uma cozinha melhor do que eu, que já fiz um monte, né? Ou que decore de um jeito que eu já decorei 80. Então assim, eu tenho experiência, porque grande parte do design, eu costumo dizer que o design e os projetos, eles são 10% inspiração e talento e gosto, e 90% transpiração. 90% é conhecimento, a experiência e essas coisas. Então, se você dá o projeto na mão de uma pessoa que já fez isso muitas vezes, ela já cometeu muitos erros e ela já comprou muitas coisas erradas
Então é mais provável que saia bem feito se a pessoa que você contratou consiga ter uma liberdade para fazer daquela maneira. Então esse é o cliente difícil. A Sherry, ela começou como sendo um cliente difícil. Quando eu cheguei lá, as pias já estavam compradas, as torneiras já estavam compradas, a banheira de cobre e plástico por dentro já estava comprada e ela já tinha escolhido todos os revestimentos. E quando ela me mostrou tudo isso, e essas coisas foram se montando na minha cabeça e eu vi aquele banheiro, eu achei que não ia ficar bom. E aí eu sentei com ela e falei para ela: você quer um gerente de projeto ou você quer um designer? Ela falou: eu quero um designer. Eu falei: então, se você quer um designer, você tem que deixar que eu escolha as coisas e que eu faça de uma maneira que vai ficar a melhor maneira possível. E ela concordou. Ela falou: então tá bom. Você quer trocar os revestimentos? Eu falei: eu quero. Então nós fomos na loja juntos e eu reescolhi a pedra do chão, os revestimentos de parede, eu escolhi o chuveiro, eu escolhi o piso do chuveiro, e aí sim eu comecei a ver uma luz no fim do túnel e saber que realmente o banheiro ia ficar com uma aparência boa. Porque desde o começo ela falou para mim: eu gosto de amarelo, eu gosto de marrom e eu gosto de preto, e eu não me importo se a casa vai ficar vendável ou não, porque eu não quero saber, eu quero o banheiro do jeito que eu quero. E eu falei: tudo bem, então vamos usar essas cores, essas coisas que você gosta da melhor maneira possível para que a gente faça que o banheiro fique super elegante e agradável para você. Aí ela concordou, nós fomos na loja, escolhemos todas as coisas novamente e todos os revestimentos foram entregues e o Cristiano começou a reforma. Só no final, ela novamente, né, deu um problema porque ela não gostou da porta de vidro. A porta de vidro estava instalada, a gente teve que desinstalar a porta de vidro. Porque eu compro muito nessas lojas, eles aceitaram a porta de vidro como devolução, me deram o crédito e aí a gente mandou fazer a porta sob encomenda do jeito que ela queria. É lógico, tinham alguns furos no azulejo que nós tivemos que retirar a pedra e colocar uma pedra nova para ficar sem aqueles buracos, porque a nova pedra sob encomenda ia ter buracos em lugares diferentes. Então, mas no final deu tudo certo, eles ficaram muito contentes e agora nós vamos lá para casa deles para eu filmar o banheiro, para mostrar para vocês, porque ainda bem que eles deixaram, né? Muitos clientes não gostam. Então vamos lá? Finalmente nós estamos aqui para mostrar para vocês o banheiro da casa da Sherry e do Joe. E para você ver o resultado, olha só como ficou. Como eu havia dito para vocês, algumas coisas já tinham sido escolhidas. Por exemplo, essa Vessel Sink. Por que ela se chama Vessel? Vessel, em inglês, é uma barca. Então ela é como se fosse uma barca em cima do balcão. Eu particularmente não gosto de Vessel Sink, eu vou explicar por quê. Se a pessoa for um pouco mais baixa, assim como eu ou como a Sherry, que é ainda mais baixa do que eu, para você lavar a mão você precisa levantar os ombros.
porque ela é realmente, entendeu? Para você colocar a mão aqui dentro. Então eu prefiro que a pia seja realmente dentro do gabinete, mas era o que ela queria. Ela comprou essas vessel sinks, que são preto com marrom, e eles escolheram as torneiras e o resto eu dei um jeito de clarear. Eu consegui convencer a Sherry de comprar um gabinete branco, porque estava tudo muito escuro. E como você vai fazer uma reforma, você quer que as coisas sejam um pouco mais claras. E para que a gente clareasse esse banheiro e não ficasse escuro como era o banheiro antigo, a gente conseguiu achar esse gabinete de banheiro branco sem o tampo. Esse tampo a gente teve que comprar ele separado, porque os tampos quando você compra um gabinete assim, ele vem com o tampo já de quartzo, porém o tampo já tem o buraco da pia e já vem com a pia também. Então eu tive que achar um gabinete que não tivesse tampo. Depois nós fomos numa casa de granito, mármores, encontramos esse quartzo italiano que é muito bonito, mas custou. E aí sim nós colocamos as vessel sinks em cima deles. Aqui na parte de trás a gente colocou essa parte de porcelanato. Esse aqui é um porcelanato polido, também é made in Itália. Esses espelhos pretos que foram que eles escolheram, e aqui a gente colocou uma luz de frente. Essa é a famosa banheira que eu falei para vocês. É a banheira que a Sherry já tinha comprado e o Joe. E quando eu conversei com eles, eles falaram é uma banheira de cobre com interior de fibra. Eu fiquei meio assim, mas eu acho que ela ficou muito boa aqui. Em último caso, era o desejo do cliente, era o que eles queriam. Então eu acho que ficou bom. Uma coisa que eu queria falar para vocês. Muitas vezes a gente não sabe se a gente vai conseguir ficar dentro do orçamento ou não. Tem muitas coisas que podem acontecer durante o processo que pode levar a gente a ultrapassar aquele estimado que a gente deu no começo. E essa torneira é um exemplo disso. Eu já tinha comprado a torneira dessa banheira, eu paguei menos de $200 na internet, só que quando a gente tirou essa banheira da caixa, eu percebi que ela tinha dois furos aqui na lateral. E a única torneira que serve nessa banheira é a torneira do fabricante da banheira. E essa torneira custou $1.000. É uma torneira que a gente chama de torneira telefone, porque ela parece um telefone, mas ela tem um chuveirinho. E essa torneira custou $1.000. Então eu tinha feito um orçamento de 200 e eu passei no orçamento porque a única torneira que servia nesse banheiro era essa. E não tinha preta, só tinha oil bronze. Então a gente comprou. O ralo também, eu já tinha comprado um ralo de $30 a $40 preto, mas o único ralo que serve aqui é o ralo do próprio fabricante, que custou $250. Então a gente já estava $1.000 acima do budget. Outra coisa, quando ela me disse que ela queria essas vessel sinks, eu tive que achar um gabinete branco que não tivesse o topo, ou um que tivesse o topo, mas que eu pudesse jogar o topo fora ou guardar para um outro projeto. E os gabinetes com o topo eram $1.600, sem o topo era $1.450. Então, você não consegue comprar um top desse aqui por $50. Então isso saiu caro também e ultrapassou o budget. Por quê? Porque a gente tivemos que pagar $1.400 nesse gabinete, depois mais $2.000 nessa pedra especial para colocar essas vessel sinks. Então foi passa aqui, passa ali, passa aqui, passa ali, passa aqui. No final a gente ficou $3.500 acima do budget. E agora eu vou mostrar para vocês o chuveiro. Se você viu nas imagens anteriores, o chuveiro era lá e a banheira era aqui. E a Sherry queria
entrar pela porta direto para o chuveiro. Ela não queria ter que fazer essa curva em caso ela tivesse que usar uma cadeira de rodas no futuro. Então a gente fez esse chuveiro e uma das coisas que o Joe queria era o rain shower. Ele queria aquele chuveiro no teto que eu nunca tinha colocado. Eu acho que o rain shower é um pouco desconfortável para tomar banho, porque você fica com o pescoço meio de lado assim quando a água cai, senão a água cai na sua cara. Mas era o que ele queria, então foi o que ele ganhou. E a gente tinha originalmente comprado, que estava no orçamento, um box de vidro de $1.500 que você compra na loja, ele vem e coloca. Também é de vidro temperado. Mas a Sherry não gostou. Então a gente devolveu aquele e aí a gente fez um sob medida com essa parte aqui, com a porta grande que dá para você entrar e com a parte toda do chuveiro. Então essa porta ela abre tanto para fora como para dentro. Mas como a gente tem o tapete aqui, ela vai mesmo entrar para dentro. E eu queria mostrar outro detalhe para vocês. Aqui no piso a gente colocou esse hexágono, né, que é um mosaico que é feito de mármore, e esse piso, esse revestimento das paredes é um porcelanato fosco, né? Ele não é super polido, super brilhante. E o que eu estou fazendo agora, que eu adoro, é, em vez de colocar aquele niche que cabe só uma certa quantidade de shampoos, a gente faz essa parede aqui, que a gente chama de LED. Coloquei uma peça de quartzo em cima e agora tudo isso aqui serve para shampoo. Então aquele niche que fica enfiado na parede, ele cabe shampoos, mas não cabe muitos. Depois você talvez tenha que acabar pendurando aquelas coisas de ferro horrorosas, igual tem na minha casa, que eu vou cortar. Me aguarde, que eu tenho uma reforma do banheiro lá de casa. E essa LED aqui, então, você põe sabonete, você põe outras coisas, põe escova de dente, coloca os shampoos, tem muito espaço. Então isso que eu gosto agora. E aqui a gente tem esse chuveiro, né, dele, essa peça aqui, que ele troca para o rain shower, ele pode trocar para frente e ele pode trocar para o chuveirinho também. E a gente colocou um gancho para a toalha lá, porque eu não gosto que fique nada pendurado aqui no vidro. Esse vidro tem que ficar, né, livre. Uma última coisa que eu vou falar para vocês sobre o vidro. É lindo, não é? Olha só. É lindo, o vidro é lindo. Mas, se você não for limpar, é melhor você não colocar, tá? Por quê? Porque esse vidro, toda vez que você toma banho aqui na Flórida, a Flórida tem bastante cálcio na água, você tem que vir com um rodinho, secar ele inteirinho, senão ele vai manchar. E ter um vidro lindo como esse aqui, para depois ele ficar tão sujo que você não vê do outro lado, aí não tem. Então pense bem na hora de colocar um vidro desse, porque ele dá manutenção, ele dá trabalho. E eu sou contra essas coisas que é pela beleza e dá trabalho. O que eu gostaria de ter feito aqui era ter feito realmente isso aqui, um quarto de banho com uma porta de vidro pequenininha assim, mas eles queriam o vidro inteiro. Então a gente colocou o vidro inteiro. Eu não acho que eu vou voltar aqui, talvez para reformar outro banheiro ou para fazer alguma coisa na cozinha, daí eu vou ver se vai estar limpinho, porque eles ainda não usaram esse banheiro, tá? E por último, aqui no banheiro, porque depois eu vou mostrar o closet para vocês, o Joe e a Sherry tiveram uma discussão, porque ela queria as toalhas brancas e ele queria as toalhas pretas, e no final ele venceu, porque ele falou: você já escolheu a pia, você já escolheu a banheira. Aí ela falou: tá bom então. Então eles ganharam as toalhas pretas e os tapetes pretos. Eu recebo muitas mensagens e muitas pessoas perguntando quanto que custa uma reforma, porque eu sei, é uma curiosidade. A Sherry falou que eu poderia dizer, a maioria dos clientes não gosta que fale, mas então a gente gastou total nesse banheiro e closet $26 mil. Desses $26 mil, $9 mil foi de mão de obra e o resto foi tudo material, e a minha parte também, que é 10%. Então
Eu diria para as pessoas que estão pensando em comprar imóveis para reformar, para calcular em torno de $100 por pé quadrado, a reforma no geral. Se for só a cozinha, pode colocar $150 por pé quadrado. Outro jeito de fazer a conta de quanto vai reformar uma cozinha é você escolher os eletrodomésticos que você gosta, no nível que você gosta, ver quanto dá e multiplica esse valor por 5. Vai dar bem perto do que custa uma cozinha. Mesma coisa o banheiro. Vê as torneiras, os metais e multiplica esse valor por 8, por 10. É mais ou menos quanto custa um banheiro. Tá certo? A única coisa que a gente fez realmente aqui nesse closet foi alisar o teto, porque o teto era de pipoca ou popcorn. A gente colocou essa iluminação nova, arrumou todos os buracos da parede, tirou todas aquelas prateleiras velhas da década de 70 e colocou um armado novo, porque eles não queriam um closet projetado, eles queriam uma coisa simples mesmo. E aqui no lado do Joe a gente fez de 2 andares, para que ele tivesse mais espaço, porque só um não cabia as coisas que ele queria. Nós colocamos essa cômoda para ele também tem aqui os sapatos, e aqui é a estação de maquiagem da Sherry. Olha só que lindinho. Ela tinha só uma prateleira e uma cadeira. E aí eu falei para ela, não, vamos colocar uma mesinha com uma gaveta, prateleiras laterais, prateleiras na frente, porque ela tem 70 anos, mas ela é muito vaidosa. É a coisa mais bonitinha de ver. Ela todo dia passa maquiagem de manhã, ela não sai de casa sem batom, sem os brincos, sem os colares, toda arrumadinha. Eu acho ela uma fofa. E a gente vai terminar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. A transformação do que era e o que se tornou. Eu acho que realmente ficou muito bonito. Eu teria feito outras escolhas, mas nem sempre a gente, como designer, consegue controlar o processo do começo ao fim. O cliente tem os gostos deles, tem as preferências deles e sempre tem que ser respeitado. Mas eu acho que no final eles ficaram muito felizes e eu também. Mais do que aquele banheiro que eu havia imaginado no começo com os revestimentos que ela tinha escolhido. Acho que agora realmente ficou bonito, e se um dia eles quiserem vender a casa, quem for comprar essa casa vai olhar esse banheiro e vai falar que coisa linda. Espero que você tenha gostado. Eu vejo vocês na semana que vem, toda quinta-feira às 18 horas. Tenha um excelente final de semana.